Então eu queria que vocês recebessem a nossa profeta, Bispa Lúcia, com uma salva de palmas. Podem se assentar? Obrigada pelo carinho. Nós vamos hoje dar início a uma nova série no Conexão e o tema dessa nova série é Envolva-se. E vamos usar uma frase que diz que quando você encontra o motivo para viver, quando descobre um motivo para se envolver. Amém? Então, nós vamos focar em cima, não é, dessa frase, o que é envolver e como nós podemos nos envolver. Envolver uns com os outros, nos envolvermos mais com Deus, envolvermos na nossa família, envolvermos no trabalho, na liderança, em tudo aquilo que a gente faz. Abre comigo Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Jesus diz o seguinte, Lucas, falando sobre Jesus, diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês ou como interpreta? Respondeu o doutor na lei, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29 diz: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa noite especial, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reconectar contigo, nos reconectar conosco mesmo e com os outros. Senhor, que este culto, que este momento, Senhor, esse momento juntos aqui, nós possamos estar crescendo em Ti, descobrindo mais dos Teus caminhos. Fala o nosso coração, Pai. Fala o coração de cada pessoa que entrou aqui, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Pai. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos lá.
Aqui, essa parábola é uma parábola muito conhecida. E é interessante porque sempre Jesus estava cercado por 3 tipos de pessoas. Ele estava cercado por seus discípulos, que o amavam, que o apoiavam. Ele estava cercado por uma multidão, que foi a mesma multidão, lembre-se, que o crucificou. Então era uma multidão que ia atrás por causa dos milagres, por causa do pão, por causa do milagre do vinho, por causa do milagre do peixe, porque eles ficaram sabendo que Jesus andou sobre o mar, e eles ficaram sabendo que Jesus ressuscitou a Lázaro, e todas as milhares de milagres que ele fez. Mas tinha um terceiro tipo de pessoa, que eram os doutores da lei. O que é um doutor da lei? Alguém que se dedica para estudar o Velho Testamento, né? A lei é o Velho Testamento, somente os 4 primeiros livros da Bíblia. Então eles dedicavam a sua vida, e tinha várias linhas, é importante você saber disso, de doutores. Então uns que acreditavam na ressurreição, outros acreditavam em batismo para mortos, e era diversificado, não é? A interpretação que eles faziam da palavra. E aqui diz que então tinha esse povo que também está, esse grupo de doutores da lei, fariseus, saduceus, que estava sempre em volta de Jesus. E é interessante começar pensando que os discípulos já estavam envolvidos com a missão de Jesus. Hoje não é o meu foco falar sobre isso, mas mais para frente eu creio que os outros pastores vão estar ministrando sobre isso. Envolvido para uma missão, envolvido para cumprir um propósito. Era isso que os discípulos faziam. Eles se envolviam com Jesus, respondendo a um chamado de Jesus, respondendo a uma necessidade de que Jesus tinha de preparar discípulos para que eles pudessem multiplicar, não é? A sua palavra, levar a sua palavra em todo o mundo. E esses discípulos eram profundamente envolvidos, porque eles dormiam com Jesus. É interessante pensar sobre isso, porque Jesus não chamou os discípulos, e Jesus não deixou mais ou menos não é, gente? Olha, você pode estar comigo, mas você pode continuar cuidando da sua vida. Interessante, né? Jesus não fala isso. Jesus fala para Pedro: eu te farei o quê? O quê? Pescador de homens. Então ele abandona o que ele fazia, não é? Que era pescar peixe para sobrevivência, e vai seguindo a Jesus como um pescador de almas. Só que Pedro não sabia pescar alma, mas Pedro se envolve na missão. Pedro se envolve naquele chamado de Jesus e diz: tudo bem, eu serei então pescador. Se tu estás dizendo, eu serei, mas o processo vai continuar. Mas o que acontece é que Pedro se envolve com a pessoa de Jesus. Isso fala, como eu disse, não é o meu assunto hoje, isso fala do nosso envolvimento pessoal com Jesus Cristo, que é importantíssimo. E esses 12 discípulos, depois tinham 70, tinha os 12 que eram os íntimos, tinha os 70 que andavam com Jesus também, mas não eram tão íntimos como os 12, tá? Tinha os 120, Jesus tinha vários grupos, não é? Que ele treinava, que estava perto dele, e ele exigia dos seus discípulos o quê? Se vocês quiserem cumprir a missão, você precisa se envolver. Segunda coisa, segundo grupo, era um povo, era a multidão necessitada,
carente, que se envolveu com Jesus, mas se envolveu em outro nível. Se envolveu para receber os privilégios do ministério de Jesus. Os discípulos se envolveram para carregar junto com Jesus a carga. Dá para entender? A multidão se envolve na busca. Eles creem que Jesus, até certo ponto, é o Filho de Deus, porque faz os milagres, e eles se envolvem. E tem o terceiro grupo, a coisa vai diminuindo a intensidade, que era totalmente alienado de Jesus, no sentido de envolvimento, que eram os doutores da lei. Eles estavam ali curiosos, eles estavam ali acompanhando Jesus para saber o que Jesus estava falando e para ter uma oportunidade de persegui-lo, de mandar prendê-lo, que foi o que aconteceu. E eles estavam o tempo todo, e eles estavam profundamente mexidos, sabe por quê? Porque Jesus não tinha, como eles, aquele título de doutor, mas Jesus conseguia fazer com que as pessoas o escutassem. Ele conseguia prender a atenção das pessoas. Ele, quando ia falar no templo, Jesus ia na sinagoga aos sábados, judeu, ele cumpria os sábados, viu, gente? No sentido de ir à sinagoga, e ele participava e ele ensinava na sinagoga. E então esses judeus, eles estavam ali mortos de inveja. Então ainda tem na nossa vida, muitas vezes, pessoas que se envolvem conosco, não é porque não acreditam em nós, não é porque nós estamos dando algum benefício, é porque eles têm inveja. Porque eles estão doidos para pegar alguma coisa, e eles estão espantados, porque como esse homem, que não teve a nossa formação, pode conhecer a palavra de Deus como Jesus conhece. Eu estou dando contexto para vocês, histórico e social. E é interessante porque a parábola do samaritano é exatamente um judeu, doutor na lei, tá? Que conhecia a lei, tá? E ele faz a pergunta para Jesus, e Jesus e você sabe que Jesus sempre responde fazendo outra pergunta, né? E quando ele faz aquela pergunta, que é o meu foco, quem é o meu próximo? Ele estava tentando se justificar. Ele estava tentando, diante de Jesus, né, justificar ali, não por causa de Jesus, não por causa do povo, mas por causa da consciência dele. Porque a única coisa que esses doutores faziam era julgar os outros. Eles ensinavam a lei com o intuito de julgamento, não no intuito de redenção. E diz, aí Jesus, como sempre, né, usando as parábolas, ele começa a falar de uma parábola, uma história. Não necessariamente isso aconteceu, viu, gente? Ele cria, então, a parábola é isso, ele cria essa história para dar sentido àquilo que ele estava dizendo, para que as pessoas pudessem entender. Então ele diz o seguinte, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores. Então ele foi assaltado, despojaram, quase o mataram. E a Bíblia diz que 3 pessoas passaram, interessante, né? Novamente, 3 pessoas, 3 grupos, né, que representam, passaram por aquele homem. O primeiro era um sacerdote que não parou. O segundo era um levita, que a Bíblia diz que também passou de largo. Você já encontrou alguém que você conhece, você vê de longe? Nossa, tanto tempo que eu não vejo fulano, não é? Você está feliz de encontrar, de repente ele atravessa a rua? Espero que vocês não tenham tido essa experiência. No shopping, né? Só tem um corredor no shopping. Aí de repente está vindo, aí
assim, ele entra numa loja. Depois você lembra que ele estava te devendo um dinheiro, né? Tem um porquê, não é à toa, né? Então foi mais ou menos isso que eles fizeram. Eles viram, não é que eles não viram. Eles viram a situação daquele homem e Jesus diz que eles passaram de longe. Mas um samaritano, olha que coisa. E Jesus pega a figura de um levita e de um sacerdote, que são pessoas religiosas, pessoas dedicadas ao templo. Eles com certeza estavam voltando para casa depois de servir ali no templo. Com certeza o levita tinha essa função e o sacerdote também. E a Bíblia diz que ele saiu de Jerusalém e ia para Jericó. Então eles estavam saindo de um turno de trabalho na casa de Deus. E o sacerdote com certeza fez a expiação, os animais, e passou ali, eles passavam às vezes 1 semana, 2 semanas no turno, cumprindo o seu turno. E eu achei interessante porque a Bíblia diz que eles passavam pelo caminho. Vamos ver aqui direitinho, versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. E eu estava pensando, orando, Senhor, o que significa caminho? Caminho, gente, tem um significado de um campo decisório da vida. Caminho fala de decisão, fala de um processo que nós iniciamos em nossa vida e terminamos. Um processo que se inicia, e em nossas vidas, qual é o processo, qual é o caminho da nossa vida cristã? Alguém sabe? Não é salvação, viu, gente? Salvação você já tem. É crescer a estatura de Cristo. Quero ouvir um amém? Então, qual é o nosso caminho? Nós temos todos os dias decidido pelo caminho de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o nosso caminho decisório e nós queremos crescer e estar à estatura de Jesus Cristo. Então, só que existe um processo. Para se tornar igual a Jesus, para ter a maturidade de Jesus, exige um processo de crescimento, exige caminhar, seja qual for a sua estrada. Tem pessoas que amadurecem pelos problemas do seu casamento, sabia? Deus permite que as situações no seu lar o amadureçam, o leva a se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Tem gente que acha, não, os problemas, né, me deixa louco, me deixa isso, me afasta de Deus. Não deveria, porque aquelas dificuldades que você tem te leva para os pés da cruz, e você traça um caminho na sua vida, um caminho com Deus, e Deus começa a te ensinar. E é interessante que cada um de nós, como eu disse, tem a nossa estrada. O que acontece com o sacerdote e com o levita? O sacerdote e o levita, eles experimentam uma incerteza naquele momento. Sabe por quê? Como que eu vou? Eu tentei assim, dar uma desculpa para eles, não que precisa, né? Mas é bom a gente ficar pensando, o que levou este homem, sacerdote, o que levou esse levita, homens que serviam a Deus, que serviam no templo, passar de longe? E eu fiquei imaginando, foi o medo e a incerteza que os afastou. Sabe por quê? Porque eles devem ter pensado assim, isso aqui viu, gente? O sacerdote deve ter pensado assim, como eu vou ajudar esse homem se eu não sei se ele tocou num cadáver? Porque a lei de Moisés diz que a pessoa que toca um cadáver de outro homem, ele se torna impuro. E ele deve ser afastado do arraial, e quem tocar nele se torna impuro como ele.
Então tanto levita como sacerdote, eles passaram de longe. Por quê? Porque eles tiveram medo. Eles ficaram na incerteza. Eu não sei se essa pessoa está em condições. Ele não olhou para a dificuldade do outro. Ele olhou para si, para o medo de perder o seu caminho. E eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes no nosso caminho com Jesus, nós enfrentamos um momento de medo e de incerteza, e a gente acha que esse caminho parece que pegou uma bifurcação. Meu Deus, parece que eu saí do caminho. Por quê? Porque são momentos de incerteza, momentos que você não vê, você não consegue enxergar a luz na sua frente. Mas eu quero te dizer que quando você faz uma opção por Jesus Cristo, de se envolver com Ele, de se envolver na sua obra, de se envolver com a sua palavra, você não desvia do caminho. Quero ouvir um amém? Porque o medo e a incerteza te faz ter este medo. Incerteza é um sintoma de mudança, de novos rumos. Quando eu começo a viver dias de incerteza, significa que algo novo está para acontecer. Quero ouvir um amém. Quando a mãe está grávida, a mulher está grávida e ainda não tem o primeiro filho, tudo aquilo para ela, esse caminho de maternidade é um caminho novo. É maravilhoso o conceito. É maravilhoso saber que eu vou ser mãe, mas o processo de ser mãe eu não conheço. É incerto. Mas ninguém deixa de ficar grávida e de ter filho por causa disso. Por quê? Porque a vida continua. Porque tem dentro de nós uma esperança. Porque nós vencemos a incerteza nos nossos corações. Queridos, o sacerdote e o levita olharam para aquele homem caído e deve ter pensado: eu não vou me sujar com eles, não vou me comprometer. E outra coisa, né? Já trabalhei muito, né? Fiquei lá no templo esses dias todos. Eu ainda vou gastar tempo para ajudar? Não, Deus. O que mostra aqui? Que eles estavam cheios das suas próprias preocupações e ocupações, gente. Eles já estavam repletos de boas obras. Eles já tinham executado, então eles viram ali, não se comprometeram. Por quê? Porque não. No meu caminho não tem espaço para esse envolvimento. Queridos, eu quero te dizer que como esse samaritano, como esse homem caído no meio da estrada, nós temos muitas pessoas próximas de nós mutiladas pela vida. Mutiladas emocionalmente, mutiladas espiritualmente e até fisicamente. Pessoas que foram vítimas de ladrões dos seus sonhos, roubaram o sonho, roubaram a esperança, roubaram a certeza, roubaram a confiança. E eu quero te dizer, hoje Deus está chamando você, não para fugir como levita e como sacerdote, mas Deus está te chamando para ter uma posição de envolvimento. Eu não vou ficar neutro na vida. Eu vou ter envolvimento. Então, essas pessoas mutiladas estão perto de nós. Essas pessoas carentes estão perto de nós. Olha aqui para mim. E muitas vezes, a pessoa mutilada, roubada, ela está dentro da sua casa. Uma experiência que talvez sua esposa viveu, situações que seu marido viveu. E Deus quer te dar a oportunidade de se envolver como esse samaritano fez. É fantástico, gente, porque Jesus usa o samaritano, porque samaritano
eles eram desprezados pelos judeus. Eles eram realmente rejeitados, e eles eram tidos como pagãos e que não tivesse religião. Então, para eles, qualquer coisa, o verdadeiro judeu nem passava por Samaria. Você sabia? Eles não passavam. Por quê? Porque para eles era um lugar amaldiçoado. Então, eu entro na minha palavra agora. Envolver, queridos, é ação. Envolver significa agir, porque foi o que o samaritano fez. O samaritano não simplesmente pegou o homem e levou para o hotel ou para a pensão. Não, a Bíblia diz que ali mesmo ele tratou das suas feridas. Que coisa, né? Ele se envolveu ao ponto, queridos, de intimidade, de mexer na ferida do outro, de cuidar do outro. Por quê? Nós vamos ver. Porque havia essa decisão nele de se envolver. Então, envolver, para que você envolva, você precisa de ação. E para que você tenha ação, você precisa de escolha. Então, agir é uma escolha. Fala comigo, envolver é ação. Ação é uma escolha. De novo, envolver é ação. Ação é uma escolha. E eu tenho aprendido que nossas escolhas criam novas realidades. Amém? Cada vez que eu decido por algo, eu estou criando uma nova realidade. Quer seja positiva, quer seja negativa. E também a forma que enxergamos a realidade modela a nossa vida, modela nossos relacionamentos. E eu tenho dito uma frase que eu acho que é muito forte, que diz que a maneira que vemos o mundo cria o mundo que nós vivemos. A maneira que eu percebo o mundo, o sacerdote, o levita, percebeu o mundo de que forma? Eu já fiz, meu trabalho para Deus já está feito, eu não vou me envolver. É interessante, queridos, porque eu e você vamos sempre percorrer as estradas que nós criamos com nossas escolhas. Aquela estrada que você passa na sua jornada, você vai trilhá-la de novo. Lembre-se disso. Por quê? Porque você, quando trilha, você faz a ação, leva a escolha, o envolver leva a ação e a ação leva a escolha. Você começa, através das suas escolhas, a percorrer estradas, tá? E estradas novas são criadas, estradas de oportunidades. Estradas que talvez você nunca imaginou. E bispo, o que significa? De que você está falando? O que significa esse envolvimento? Vamos lá. Envolvimento é o comprometimento de uma pessoa com a atividade que ela está desempenhando. Envolvimento tem a ver com doação. E doação está ligado à vontade pessoal, está ligado à empatia e está ligado ao amor. Mas, queridos, o envolvimento, a doação começa na razão e termina na emoção. Quero que você saiba disso. Eu decido ser alguém que me envolvo. Eu decido ser alguém que trilhe um caminho de oportunidades. Então, o que acontece? O resultado será o quê? Eu vou começar a ter empatia e vou começar a ter amor pelas pessoas. Enquanto o levita e o sacerdote viram uma dificuldade, o samaritano viu ali uma oportunidade de ajudar alguém.
Uma oportunidade que ele teve de poder compartilhar aquilo que a vida tinha dado para ele. E eu quero te perguntar, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Como você tem usado aquilo que Deus tem te dado? O samaritano viu ali uma oportunidade de estender a sua mão ao próximo. E ele decidiu não viver um ciclo de vida fechado e vicioso. Porque se nós não atentarmos, graças a Deus pela Igreja de Jesus, pelo Espírito Santo, porque você está sendo sempre desafiado. Na Sara, pelo menos é assim, amém? Os discipulados te desafiam, as células te desafiam, os cultos te desafiam, a percorrer um caminho novo, amém? E percorrer um caminho novo significa sair daquele caminho fechado e viciado. O que é um ciclo viciado? O que é um caminho viciado, bispa, fechado? Olha o exemplo bem simples. Eu me alimento, como, almoço, janto, tomo café, para ter forças para trabalhar. Eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu ganho, eu me mantenho, eu compro mais comida, eu compro vestuário, para quê? Para me manter e me dar condições de trabalhar no outro dia. Se tem uma sobrinha, eu viajo. Não é? E se tem uma sobrinha, eu compro livro, eu compro alguma coisa. Se eu não tomar cuidado, o ciclo se fecha e eu começo de novo. O quê? Eu trabalho para ganhar o dinheiro, para comprar a comida, para comprar as vestes que vão me cobrir e a comida que vai me fortalecer, e eu vivo esse ciclo fechado. Olha aqui para mim, o sacerdote e o levita estavam vivendo assim, um ciclo fechado. Eles viviam, queridos, num ciclo de vida vicioso. Eu vou para a casa de Deus, eu sirvo a Deus, eu cumpro o meu turno. Está dando para vocês perceberem? Aí eu vou embora para casa, tá? E vou estar com a minha família e pronto. Queridos, Deus tem muito mais para nós. Amém? Deus tem muito mais para a sua vida. Muito mais do que você está vivendo hoje, muito mais daquilo que você está experimentando hoje. Porque tudo, a Bíblia diz que todas as promessas de Deus, queridos, estão à nossa disposição. Promessas de vida, promessa de prosperidade. Quero ouvir um amém. Então, o que eu faço, bispa, para evitar esse ciclo fechado? Olha aqui para mim, eu me torno útil, eu me envolvo com o outro. O samaritano teve uma experiência única. Eu parei, eu ajudei alguém. Vocês estão vendo? Ele quebrou o ciclo. Ele saiu do ciclo. Ele entrou num terreno de incerteza. Aí às vezes você pensa, mas como é que eu vou ajudar alguém? Esse alguém que eu vou ajudar, de repente, pode se virar contra mim. E aí nós começamos aquela coisa, né? Eu sei, o mundo está perigoso, o mundo está isso, o mundo está aquilo, mas, queridos, isso não é desculpa. Para evitar esse ciclo fechado, você precisa se envolver. Quando eu envolvo com outro, isso é forte. Naquele instante, é a felicidade do outro que importa, e não a minha. Quando eu me envolvo com o outro, eu esqueço de mim mesmo. E naquele momento a felicidade e a necessidade do outro se torna minha prioridade. Envolvo por uma escolha. Olha aqui para mim, não porque eu gosto de envolver. Eu envolvo porque eu decidi lá atrás que eu seria uma pessoa que ia quebrar esse ciclo vicioso da minha vida. Quero ouvir um amém. Muitas vezes eu não vou gostar, eu não vou iniciar movido como ele, né? Por uma profunda misericórdia.
um exemplo bem simples. Eu como verdura, mas eu não preciso gostar da verdura. Um erro que as mães fazem é querendo que os filhos gostem de verdura. Eles não vão gostar. Eles vão gostar, raro, né, os que gostam. A Priscila, minha filha, gostava de chuchu cru. Vocês acreditam? Chuchu cru, cenoura crua, existe, né? Mas é raridade. Então, o que acontece? Eu não chego e falo, não, mas você precisa gostar. É diferente. Não, meu filho, você precisa comer, mas você não precisa gostar. Então, muitas vezes o seu envolvimento te leva a situações que você não gosta, mas que a sua escolha te definiu. E aquilo se tornou na minha vida um hábito. Eu tenho estudado muito sobre hábito, e uma das coisas bacanas do hábito, gente, é que quando eu tomo algumas decisões estratégicas na minha vida, eu ganho tempo, porque eu não preciso decidir. Exemplo, eu não preciso todo dia de manhã decidir se eu vou escovar dente ou não. Alguém faz isso? Eu acho que é na hora de deitar cansado, você comeu bolo na cama, as mulheres adoram comer, né? Um cookie, um chocolate, aí fala, ai, que preguiça de levantar. Você tem preguiça. Agora você sabe que você precisa escovar. Por quê? Porque foi um treino. Olha aqui para mim. Nós fomos treinados a vida toda, queridos, eu e você, para decidir em cima dos nossos sentimentos e não em cima daquilo que nós acreditamos, daquilo que é nossa missão, daquilo que é o nosso valor como pessoa. Aquilo que é importante, que tem importância para mim, é isso que tem que reger a minha decisão. E muitas vezes o que eu acredito e o que eu sinto não bate. O que eu acredito, o que eu sinto não bate na prática. É importante vocês saberem disso. Ah, não vou fazer isso porque eu não estou sentindo. Não, eu faço isso porque eu escolhi fazer, porque é o melhor. Queridos, o amor do levita e do sacerdote pelo que eles faziam, impediram de colocar em prática um novo caminho, um novo mandamento, que era amar o seu próximo como a si mesmo. Então eles estavam, como eu disse, presos no ciclo vicioso, sem novas possibilidades. E muitas vezes nós estamos assim, presos em estruturas mentais, presos em crenças, que foi colocada em nós pela nossa criação, pela nossa família, pela nossa religião. Olha aqui para mim. O samaritano estava livre, sabe por quê? Ele não tinha essas crenças. Ele já era considerado nada espiritualmente. Então ele não estava preso a estereótipos, gente. Ele não estava preso. Ele não estava preocupado com a sua aparência, com a roupa do outro. Isso não preocupava, porque ele não ficava preso a isso. Olha aqui para mim. Quando nós não vivemos uma vida de escolha e de envolvimento, queridos, nós não abrimos lugar para coisas novas, para a originalidade do amor. Sabia disso? Cumprir a lei para o levita e para o sacerdote era muito mais importante do que socorrer aquele rapaz. E Jesus chega, quando ele conta essa parábola, e diz: sai do seu mundinho restrito, sai do seu mundinho cheio de ordenanças, né? Judeu, está falando para o mestre, está falando para o doutor, e começa a trilhar um caminho novo. Um caminho
incerto, sim. É caminho incerto. O caminho do crescimento espiritual é um caminho incerto, porque você não tem certeza como que vai estar a sua vida amanhã. No sentido assim de programação. Agora nós que temos fé, nós temos uma certeza. Minha vida amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Você pode dar uma salva de palmas? Já estou terminando. Envolver, queridos, é criar espaço no seu coração. Para sua esposa, é criar espaço para o seu filho. É muitas vezes você saindo para jogar o seu futebol no sábado, o seu filho olha para você e fala: pai, ele arruma um machucado. Já aconteceu isso com você? O machucado já está seco, já nem dói mais. Aí ele chama a atenção e fala: olha aqui, o que ele está querendo? Envolver-me, quer que você pare e esteja. E você tem que estar sabendo, mas não é a hora de eu estar com ele. Queridos, a vida que nós construímos, os relacionamentos que nós construímos, eles não podem obedecer padrões rígidos. Deus não obedece com a gente. Você precisa pensar: será que eu estou tão envolvida com a minha vida, tão envolvida com meus problemas, tão envolvida com os meus desafios, que não sobra? Eu estou num ciclo vicioso, que não sobra tempo de eu parar e olhar para aquilo que é importante na minha vida? Os homens trabalham tanto, têm uma rotina louca para quê? Para dar uma vida melhor para a família. E toda vida melhor que a família quer é o pai demais em casa. É bem louco, né? Então, se nós não estivermos dispostos a quebrar alguns paradigmas, nós não vamos mudar, queridos. E envolver fala disso. Envolver significa sair de dentro de você e ver o mundo com os olhos do outro. E eu quero te dar um desafio, posso? Uma tarefinha. Eu queria que essa semana, se possível, que conseguiram, que você fizesse uma boa ação para um desconhecido. Que você ajudasse um desconhecido que eu tenho certeza que vai passar na sua vida, ou até já está passando, e você está correndo dele, passando de largo. Eu queria que você tivesse essa experiência. Alguém que não pode te retribuir. Este homem não podia retribuir. Talvez esse samaritano nunca mais iria encontrar de novo este homem. Mas quando eu me envolvo com uma causa, quando eu tenho um valor na minha vida, um princípio que eu acredito, eu não estou fazendo isso por causa do reconhecimento ou do retorno que eu posso ter. Eu estou fazendo isso porque essa é a minha essência, essa é a minha escolha e essa é a minha decisão. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, eu vou orar com vocês. Vamos lá, fecha seus olhos. Quero fazer uma oração. Põe sua mão no seu coração. Quando me deram esse tema, e eu fiquei pensando, meu Deus, que pancada. Que pancada, que tema forte. Baixa sua cabeça. Hoje Deus quer quebrar o ciclo vicioso da sua vida. De fazer tudo da mesma maneira e ficar esperando resultados diferentes. Não, Senhor, eu vou confiar em Ti e vou mergulhar na incerteza. Fé é isso, gente. Fé não é mergulhar na certeza.
Fé é mergulhar na incerteza, porque nós não vemos nada. Por isso eu oro agora, Senhor, com cada vida que está aqui, porque eu sei que o Senhor chamou, separou, cada um é super importante para Ti, Pai. E o Senhor tem dado a nós, a eles, a oportunidade de nos envolvermos. O Senhor muitas vezes tem nos pego de surpresa. A gente nem estava pensando dessa forma, mas o fato de nós termos feito a escolha, nós temos sido levados como vento. E para onde o Senhor quiser, o Senhor pode nos conduzir, Pai. Eu quebro todo ciclo de incerteza, todo ciclo do medo, todo ciclo vicioso que tem adoecido emocionalmente, espiritualmente teus filhos. Senhor, e lanço agora uma palavra. Senhor, que o envolver contigo, envolver com a tua obra, se envolver com o próximo, possa, Senhor, trazer uma satisfação que nada neste mundo é capaz de trazer, Pai. Porque a melhor sensação do mundo, Senhor, é saber que nós fizemos a coisa certa. Não importa a maneira, muitas vezes a nossa maneira não é a tua, Senhor, não é a maneira do outro, mas o importante é que nós decidimos fazer a coisa certa. Eu te agradeço por isso, Pai.